Os servidores públicos federais, ao lado dos demais em todo o país, realizam atos que têm como objetivo pressionar os deputados para rejeitar a PEC que trata da reforma administrativa. Para os servidores públicos federais do Maranhão, a proposta administrativa contida na PEC 32 acaba com o serviço público e destacam o papel do servidor para a sociedade na implementação das políticas públicas. Quem presta um serviço à população brasileira é servidor público, né? A maioria é servidor público, porque a população automaticamente, com os sintomas da pandemia, procura os hospitais públicos. Mesmo o setor privado tendo a obrigação de atendê-lo, mas quem paga também o setor privado é o público. Eles são contratados pelo público. Então, a reforma que o governo está propondo aí, ele acaba justamente com o serviço público. E quem precisa desse serviço público? E quem está atendendo a população nesse momento? É servidor público. Então, a reforma, na verdade, é uma destruição do público, daquele que a população tanto precisa, que são o Sistema Único de Saúde, que é o primeiro que entra no corte, e o segundo, o corte é o corte na área de educação. Diante da pandemia, você sabe que a maioria dos institutos, das universidades, estão fechando as portas porque não tem um orçamento para manter prestando serviço à população, prestando serviço aos estudantes que tanto precisam nesse país. De acordo com o sindicalista, o governo propõe o fim do serviço público. E quem perde com isso é a sociedade e pede apoio para pressionar os deputados. É a famosa privatização do governo. As 3 reformas, ela traz a essência da reforma desse governo é justamente o trabalhador pagar a conta, certo? Então, diante de uma situação dessa agora, a terceira reforma, que é essa reforma que não tem nada de reforma, é a destruição do serviço público, que a população, aí volto a repetir, que a população precisa. Por exemplo, a emenda constitucional 95, ela congelou o salário e os investimentos no país. Então, o resultado disso vem a famosa reforma administrativa agora, que é para destruir o serviço público. Quem precisa, nesse momento, diante de uma pandemia, diante de uma situação que já perdemos mais de 400 mil brasileiros, quem perde com isso é a população que necessita. Então, a população, nesse momento, é importante a unidade, pressionar os deputados e senadores que estão aí na iminência de votar essa famosa reforma administrativa, que é a destruição do serviço público brasileiro. Para o sindicalista, é uma vergonha. O governo diz que não tem dinheiro para combater a pandemia, mas dobra os seus salários através de uma simples portaria. Mais uma vez, uma vergonha para o país, é uma vergonha que o Paulo Guedes, que é o responsável hoje, mandou uma portaria aumentando justamente o salário deles, certo? Quer dizer, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, mas tem dinheiro para aumentar o salário do presidente da República, mas tem dinheiro para aumentar o salário dos deputados nesse momento, diante de uma pandemia. Então, é uma situação de vergonha para dizer que o trabalhador não tem as mínimas condições de manter um serviço público funcionando. Serviço público no mundo inteiro sempre foi feito por trabalhador e trabalhadora. Então, o governo quer destruir tudo isso que nós construímos há mais de 30 anos, o Sistema Único de Saúde, a educação, é um verdadeiro absurdo o que está fazendo nesse país. Então, a portaria que o senhor Paulo Guedes está querendo é justamente, por exemplo, nós temos aqui vários pensionistas, quer dizer, para os pensionistas não pode, certo? Não pode aumentar o salário, não pode equiparar o salário de quem já faleceu e aí juntar com o salário das pensionistas, porque é contra a lei. Mas para eles agora pode, porque eles estão, além do teto, o que ultrapassa do teto agora, com a portaria, eles juntam agora e aumentam o salário deles. Só o presidente da República passa de 35 milhões para 41 milhões o salário dele mensal, mas para nós,
Quem necessita, os pensionistas e as pensionistas, não pode aumentar salário. Essa é a realidade que nós estamos passando. Então, a reforma administrativa, ela vem com a essência dela é justamente isso, prejudicar todos os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. Na pandemia, os trabalhadores se reinventam nos seus sindicatos para enfrentar os ataques do governo e prometem pressionar os deputados a votar contra a proposta governista. A nossa confederação e a federação têm participado de todas as audiências públicas e pressionado os deputados e senadores. Nós estamos pressionando aqui também nos estados. É importante que a população abra o olho nesse momento para essa situação que está passando o país. É importante a unidade de todos nós, porque quem necessita mesmo do serviço público somos todos nós. É o seu filho, é o seu neto, é o idoso que está precisando nesse momento de ter uma assistência digna. Então, é essa a situação. Então, é importante, nesse momento, essa unidade de todos nós, pressionar os deputados, porque quem vai votar são os deputados e senadores. Aqui no nosso estado, nós estamos fazendo pressão junto aos nossos deputados, mandando um e-mail, pressionando, fazendo a audiência com eles, ligando para eles, para, nesse momento, votar contra a PEC 32, que prejudica todos nós.